dia pessoal, tudo bem? Olha só, 30º dia de live do livro Desperte o Seu Legado, 70 dias para construir um legado que resista ao tempo e transforma vidas. E no dia de hoje, no dia 30, o tema é Cuidado com a Ofensa. Esse tema aqui é um tema importantíssimo para nós, para que a gente identifique aonde estão as brechas que muitas vezes entram no nosso coração e atrapalham com as nossas emoções. E muitas vezes essas emoções atrapalhadas, essas emoções confundidas, elas atrapalham a nossa ação, o nosso jeito de pensar, as nossas atitudes e tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia. Então, cuidado com a ofensa. Cuidado com a ofensa. E aqui eu vou mostrar para vocês, no dia de hoje, algumas possibilidades que vai trazer clareza para nós, para que a gente se livre ou se blinde da ofensa, para que ela não entre no nosso coração. A palavra de Deus, ela diz o seguinte em Provérbios 4:23: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então nós devemos guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções, guardar os nossos sentimentos, guardar aquilo que nos dá o combustível para o dia a dia. Eu costumo dizer que a emoção é o combustível da ação. Então, às vezes nós somos movidos por emoções que são perturbadas, emoções que não são consistentes, que não são boas. E às vezes essas emoções nos derrubam nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E elas trazem raiva, trazem mágoa, trazem ressentimento. E tudo isso, ela entra muitas vezes pela ofensa. Pela ofensa. A ofensa, ela é um sentimento sutil, que muitas vezes nós não conseguimos identificar, mas ela é poderosa e devastador na nossa vida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a ofensa, quando nós nos sentimos ofendidos, ou quando nós ofendemos alguém, nós abrimos brechas. E essas brechas, elas são legalidades no mundo espiritual para que o nosso inimigo, ele venha e tenta fazer algo com a gente de forma ruim. Então nós precisamos estar muito atentos às ofensas, porque as ofensas são brechas. E o nosso coração precisa estar guardado, assim como fala a palavra. Então eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso olhar para o meu coração e tomar cuidado com o que vai entrar aqui no meu coração. O que vai entrar aqui dentro. E não deixar que a palavra que falaram contra mim, ou uma atitude, um comportamento errado de alguém, entre como ofensa e deixe essa brecha aberta. Porque se essa brecha ficar aberta, eu vou sentir raiva, ódio, ressentimento, e esse sentimento vai ser uma lacuna que o mal vai entrar. Então nós não podemos dar essa legalidade. Então cuidado com a ofensa. E nós não podemos dar espaço para que ela entre na nossa vida. Tem um livro que chama A Isca de Satanás. Esse livro, ele fala da seguinte forma: a isca é a ofensa. Então, quando alguém nos ofende, isso mexe com a gente. E essa brecha é a brecha que Satanás precisa para ele entrar na nossa vida e fazer a bagunça. Por quê? Porque a ofensa, ela vem junto com tantos outros sentimentos. Então, nós não podemos deixar aquilo que é mal entrar no nosso coração. Aquilo que é ruim entrar no nosso coração. E existem alguns tipos de ofensas. A ofensa que são de outras pessoas. Então, uma outra pessoa, ela veio, te ofendeu, fez um comportamento que você não gostou, aquilo que mexeu com você. Então, e você se sentiu ofendido, você se sentiu mal, você se sentiu decepcionado, te machucou, aquilo causou para você algum tipo de dano. Então, quando a ofensa ela vem de outras pessoas para a nossa vida, ali a gente tem
tem algo que o nosso coração fica exposto, fica aberto. E essa brecha, ela é uma brecha que, se eu me sinto ofendido, se eu me sinto decepcionado, se aquilo que a outra pessoa falou ou ela se comportou, ou a atitude dela comigo me feriu, e eu me sinto ferido, né? Porque se a outra pessoa ela tenta te ferir ou ela fala alguma coisa pra você, mas você não se sente, essa brecha ela não é aberta. Mas a brecha ela é aberta a partir do momento que você se sente ofendido. Então, se você se sentir ofendido, a brecha abriu. Aí a brecha estando aberta, o mal entra. Então nós temos que cuidar do nosso coração, cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos sentimentos, porque não é uma tarefa tão fácil, não é uma tarefa fácil. Eu mesmo luto contra isso sempre, porque é mais fácil a gente se ofender, ficar nervoso, às vezes alguém falou alguma coisa e você fala, não é assim, não é bem assim, né? Ou essa pessoa te machucar ou você se sentir mal porque ela falou aquilo lá, do que você deixar passar batido. Só que o passar batido, ou você falar assim, olha, sobre ela, não é sobre mim, isso tem a ver com amadurecimento. E por muitas vezes na hora ali das emoções, porque a palavra de Deus diz, guardai o seu coração, primeiro sobre tudo guardai o teu coração, porque dali procedem as fontes de vida. Então o nosso coração, ele precisa ser blindado, ele precisa ser guardado. Porque se eu não guardo o meu coração, qualquer tipo de ofensa vai entrar. E eu não posso deixar essas ofensas entrarem, porque quando eu dou legalidade para mágoa, para que essas emoções tóxicas elas entrem no nosso coração, eu deixo a brecha aberta para que o inimigo venha e faça a bagunça. E aquilo às vezes vai crescendo, e vem uma falta de perdão, vem um ressentimento maior, e aí isso vai nos deixando cada vez mais feridos e machucados com aquilo. Tem outro tipo de ofensa. A primeira ofensa é a ofensa que vem dos outros. Então, eu me sinto ofendido. Cuidado em você se sentir ofendido. Outro tipo de ofensa, nós muitas vezes nos ofendemos com nós mesmos e carregamos culpa, a gente se sente culpado, a gente julga a nós mesmos. Por que a gente fez isso? Por que no meu passado eu fiz aquilo? Por que hoje eu cometi isso? Então assim, esse julgamento que nós fazemos sobre nós mesmos nos traz culpa. Então essa ofensa contra si mesmo, ela também é uma carga, é um peso sobre nós. Nós temos que tomar cuidado. Se você é muito autocrítico com você e você tem feito tantas coisas boas, mas você tem olhado somente para as coisas ruins ou para a falta de resultado que você tem, isso é uma autocrítica. E sabe, isso às vezes você se ofende com você mesmo e você fala assim, nossa, mas por quê? Porque eu tenho feito tanto, eu tenho me dedicado tanto, mas as coisas não têm acontecido, isso e aquilo. E eu fico reclamando e eu me ofendendo comigo mesmo. E isso traz culpa, porque fala, será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu não deveria ter feito diferente? E essa culpa também é uma brecha, porque é ofensa. É ofensa. Eu não posso ficar toda hora me culpando. Eu não posso ficar toda hora tentando jogar carga nas minhas costas. Nós não podemos exagerar sobre nós mesmos. O terceiro ponto é a ofensa contra Deus. Sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente questiona Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que isso aqui aconteceu na minha vida? Deus, por que o Senhor não me livrou disso? Deus, por quê? Deus, por quê? Por que isso aqui eu não saio desse ciclo vicioso? Por que tantas coisas acontecem comigo e eu estou aqui já vivendo essa vida aqui já há 10 anos dessa forma e eu não consigo sair desse loop? Questiona Deus. Eu estou me ofendendo com Deus. Às vezes a gente questiona e esse questionamento é se ofender. Se no teu coração entra uma mágoa, entra uma raiva, entra
algo que não é positivo, é uma ofensa. Então, qual que é o sinal que nós precisamos aqui? Porque esses 3 tipos, ou alguém me ofende, ou eu me ofendo comigo mesmo, né, me culpando, me julgando, ou eu me ofendo contra Deus. Esses três tipos de ofensa nós precisamos cuidar do nosso coração. E como eu consigo identificar? Olhando para o meu coração e entendendo quando eu estou recebendo uma ofensa de alguém, seja do meu marido, seja de um companheiro de trabalho, seja da minha esposa, seja de um amigo. Quando essa pessoa fala alguma coisa que eu não gosto, aquilo me ofende, eu preciso guardar o meu coração. Eu não posso deixar aquela ofensa entrar. Eu não posso deixar a raiva entrar. Porque se eu deixo a raiva entrar, eu abro uma brecha, e essa brecha ela é aberta no mundo espiritual. E essa brecha, eu deixando essa brecha aberta, automaticamente eu dou legalidade para que o inimigo entre na minha vida. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então, quando eu me sinto ofendido, eu abro uma brecha. E eu, abrindo a brecha, eu dou legalidade para que o inimigo entre na minha vida. Então, o que nós precisamos fazer? Se alguém tentou te ofender, não deixe que a ofensa entre no seu coração. Não deixe que ela mexa com os seus sentimentos. Não deixe que ela te traga raiva. Não deixe que ela te traga reclamação. Não deixe que ela te traga palavras de ira para outra pessoa. Não deixe, porque quando nós deixamos isso entrar, ele entra no nosso coração. E quando essa ofensa ela entra, eu abro essa brecha no mundo espiritual. E aí muitas vezes a gente não entende o porquê que a minha vida está esse looping. Porque você está dando brecha. E se você está dando brecha, você está dando a legalidade para que o inimigo entre na sua vida. E o que você tem que fazer? Fechar essa brecha. Fechar essa brecha. E aí é não deixar a ofensa entrar. Não é uma tarefa fácil. Mas depende de nós. Depende de nós fecharmos essa brecha. E nós também temos que pensar, eu falei aqui sobre essas 3. Ofensa, se ofender com outra pessoa, se ofender contra si mesmo, que é a culpa, que nós carregamos. Isso também é uma brecha que a gente deixa aberto, a culpa. Nós não podemos dar essa liberdade para o inimigo. E depois se ofender contra Deus. Questionar, Deus, por que isso fica acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? Não podemos se ofender. E aí, tem um quarto ponto aqui que nós precisamos entender. Eu tenho ofendido alguém? Eu tenho causado na vida do outro uma brecha? Eu tenho falado coisas sobre o outro? Eu tenho me comportado e feito coisas que machucam o outro? E eu estou abrindo brechas na vida, deixando a possibilidade de abrir brechas na vida do outro? Porque quando nós olhamos para nós, eu entendi, beleza, então eu não vou deixar essa ofensa, essa crítica exagerada, eu não vou deixar isso aqui entrar no meu coração, então eu não vou dar legalidade. Ok. Isso é muito bom, porque você vai blindar o seu coração. Como eu disse na passagem aqui, que é a base do dia de hoje. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então nós devemos guardar o nosso coração. Ótimo. Mas quando eu ofendo outra pessoa, eu preciso cuidar disso. Porque eu também estou dando a oportunidade de abrir uma brecha no mundo espiritual e dar legalidade, porque eu estou ofendendo a outra pessoa. Eu estou falando coisas que eu quero machucar a outra pessoa. Eu estou falando coisas que eu quero que essa pessoa se sinta ofendida, que ela se sinta mal, que ela sinta o peso. E quando a gente faz isso, a gente está vivendo algo muito ruim, porque nós estamos sendo um agente do mal. Cuidado quando você
quer ofender a outra pessoa, ou falar sobre outra pessoa e aquilo ali abrir aquela brecha. Nós não podemos ser agentes do mal. Nós precisamos ser agentes do bem, que edifica, que abençoa, que cuida, que zela, que protege. E não pessoas que destroem, e não pessoas que são nocivas e destilam seu veneno para outras pessoas. Então nós temos que cuidar também das brechas que nós abrimos através da nossa fala, dos nossos comportamentos na vida de outras pessoas. Nós devemos guardar o nosso coração do que vem de fora, mas do que sai, do que vem de dentro, nós também temos responsabilidades. Nós precisamos guardar. Às vezes a palavra que a gente vai querer jogar no vento, muitas vezes uma palavra que a gente sabe que vai machucar o outro, nós estamos dando legalidade. E sabe de uma coisa? Por tantas vezes a gente não consegue identificar isso, e a gente faz isso dentro da nossa própria casa. A gente faz isso dentro do nosso círculo de amigos. A gente faz isso dentro do nosso trabalho. E a gente está deixando brechas todas abertas. E o inimigo vem entrando. O inimigo vai tomando posse. Ele vai tendo legalidade. Por quê? Nós estamos deixando essas brechas abertas. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque nós precisamos fechar essas brechas. E guardar o nosso coração. E viver o propósito que Deus tem para nós. Porque quanto mais eu deixo a ofensa entrar, mais longe, mais distante eu fico do propósito de Deus para minha vida. Então nós precisamos agir diferente. Nós precisamos nos posicionar de forma diferente. Então se alguém vem falar alguma coisa para você, não deixa a ofensa entrar. Se alguém se comportou de um jeito que te incomoda, não deixa a ofensa entrar. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Estou falando por mim mesmo. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas nós devemos ter isso no nosso radar. Então, se eu sei que aquilo ali me ofende, eu não vou deixar aquilo ali entrar no meu coração. Se eu sei que aquilo ali me causa mal, eu não vou deixar aquilo ali entrar no meu coração, porque eu não vou dar mais legalidade para o inimigo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não vou dar mais. E nós precisamos ter essa decisão e essa coragem de encerrar esses ciclos. Eu não vou ficar mais me ofendendo contra mim, me culpando demais, me julgando, sendo autocrítico. Ei, o que passou, passou. Não tem como a gente voltar mais no passado, acessar o passado. Então não dá mais pra gente ficar carregando culpa. E se acontecer algo, eu não vou ficar questionando a Deus. Ai Deus, por que disso, por que daquilo? Nós já entendemos que nós vivemos numa vida e às vezes a vida é um processo. Eu tenho que agradecer por as fases também ruins e não ficar questionando a Deus. Falando, Deus, olha, por que tudo isso? Por que isso? Por que aquilo? Não. Isso também é se ofender. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Não deixar aquilo que é de fora ruim entrar no nosso coração. Mas nós não podemos também, tudo aquilo que está aqui dentro, sair de forma ruim para a vida de outras pessoas. E principalmente para a nossa família. Principalmente para as pessoas que nós amamos. As pessoas que nós gostamos. Porque as pessoas que nós amamos e nós gostamos, por muitas vezes, às vezes são as pessoas que a gente mais ofende. Então cuidado. Cuidado com a ofensa. A ofensa, ela é astuta. Só que ela é destrutiva. E nós precisamos estar atentos. Tem uma frase que eu uso no final de cada capítulo, que ela fala o seguinte: a ofensa é uma brecha que nos afasta da paz. E isso aqui te afasta mesmo, porque a ofensa te tira a paz. E nos aproxima de sentimentos que nos derrubam. Ela tira a nossa paz e ela nos aproxima de sentimento que nos derruba. Então a ofensa é uma brecha que nos afasta da paz e nos aproxima de sentimento que nos derruba. Então cuidado com as brechas da ofensa. Não deixe que a ofensa entre no seu coração, na sua casa,
na sua família. Blinde o seu coração. E também blinde a sua boca, porque não da sua boca, do seu coração, não pode sair ofensa para outras pessoas. Porque ofensas são brechas abertas e principalmente legalidade no mundo espiritual para que o inimigo entre e faça o que ele quer fazer com a nossa vida. Então cabe a mim e a você fechar essas brechas e não deixar que a ofensa entre na nossa vida e no nosso coração. Quero finalizar essa live fazendo uma oração que a gente de fato consiga interpretar e identificar quando alguém fala alguma coisa e aquilo mexe com o meu coração, aquilo mexe com os meus sentimentos. E que a partir de hoje a gente não deixe que a ofensa entre e bagunce a nossa vida. A ofensa, ela precisa ser bloqueada no nosso coração. E assim como em Provérbios diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração. E na oração do dia de hoje nós vamos entregar o nosso coração para Deus e pedir para que Deus blinde o nosso coração de toda ofensa e que da nossa boca saia somente palavras de bênção e não de destruição, e que nós não tenhamos ânimo para ofender outras pessoas, mas sim para abençoá-las. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Agradecer por essa palavra, Senhor. Deus, nós sabemos o quanto é difícil, às vezes, guardar o nosso coração para que a ofensa não entre. Para que o comportamento de outras pessoas, para que outras pessoas dizem, Senhor, sobre nós, entre no nosso coração de forma ruim, Senhor. Nós queremos blindar o nosso coração, Pai. Blindar, Senhor, a nossa mente, os nossos sentimentos, para que as brechas no mundo espiritual, elas não sejam abertas, Senhor. E a partir de hoje, Pai, eu decido em não dar legalidade ao inimigo. Ele não tem poder, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, sobre a minha mente, sobre as minhas palavras, Senhor. O inimigo, ele já é derrotado e ele não tem legalidade, Senhor. Eu fecho, Senhor, hoje, em nome de Jesus, todas as brechas que podem estar abertas, Senhor. Abertas através da ofensa, através da autocrítica, através do questionar a Ti, Senhor. Tantas vezes a gente questiona o Senhor. Eu quero fechar também as brechas, Senhor, de ofensas que eu causei na vida de outras pessoas, Pai. Então que o Senhor me revele, Senhor, todos os dias, para que eu esteja com o meu coração blindado, selado, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E que a Sua presença nunca se afaste de mim, Senhor, da minha casa, da minha família. E que através da minha boca, Senhor, só saiam palavras de bênção, de paz, de amor, de vitória, Senhor. Que da minha boca saia profecias para a vida de outras pessoas que tragam, Senhor, crescimento, frutos e floresça, Senhor. E que não saia mais palavras de ofensas, de destruição. Senhor, eu fecho, Senhor, todas as brechas que a ofensa pode ter causado, Senhor, na minha vida. Que eu selo, Senhor, o meu sentimento, eu entrego, Senhor, os meus sentimentos, as minhas emoções diante de Ti. E que a ira, a raiva, o ódio, Senhor, não vão ter mais espaço no meu coração. Porque o meu coração, Senhor, tem espaço para paz, para alegria, para felicidade, para as bênçãos que o Senhor tem para mim, para minha casa e para toda a minha família, Senhor. Então eu quero te pedir, Senhor, me ajude nos momentos, Senhor, em que eu senti que a ofensa pode ser que entre no meu coração, mas que eu não dê legalidade no mundo espiritual, para que o inimigo entre e faça o que precisa ser feito. Mas eu quero agora, no nome de Jesus, dizer para que ele está destruído
O nosso inimigo, ele já está destruído, ele já é derrotado em nome de Jesus. E toda brecha aberta que feche agora, pelo poderoso nome de Jesus. Toda brecha do passado seja fechada agora, pelo poderoso nome de Jesus. E que todas as brechas que poderiam estar abertas, que seja fechada agora, pelo poderoso nome de Jesus. E eu quero declarar, Senhor, somente o Senhor tem poder sobre a minha vida. Senhor, somente o Senhor Jesus Cristo tem poder sobre as minhas emoções, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu consagro, Senhor, a minha casa, a minha família e tudo que tenho, tudo que eu sou, diante de Ti. E eu consagro no Teu santo nome. Então eu te peço, Pai, abençoe o dia de hoje, que eu seja fortalecido e meu coração seja guardado diante da Tua presença. Venha sobre nós com o Teu Espírito Santo, nos derramando, Senhor, todo o discernimento e sabedoria, para que a gente identifique o mal e que a gente fuja, que a gente combata e que através, Senhor, da Tua palavra, nós possamos vencer o nosso inimigo, Pai. Eu te peço a Sua bênção nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Que Deus te abençoe e que o mal entenda que ele já é derrotado na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu declaro, a partir de hoje, um novo tempo, um tempo de bênção, de paz, de alegria, de coração guardado, de prosperidade para sua casa, para sua família e para toda a sua vida. Que você viva com fé, coragem e que você descubra de fato o propósito que Deus tem para sua casa e para sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.